Sim, estamos ao vivo. Muito boa noite, bom dia e boa tarde, porque essa live fica gravada. Olá a todos, esse é o Diálogo e Prática, mais um episódio do Diálogos e Práticas, que a gente hoje debate sobre feiras livres e agroecologia. Inclusive, feira livre é considerado um tipo de feira e a gente já tem um outro tipo de feira, que são as feiras agroecológicas. A gente vai debater sobre isso, sobre a relação com a agricultura familiar, uma outra forma de desenvolvimento econômico a partir desse olhar da agroecologia, com a Luísa Scheffer. Eu vou chamar o nosso povo aqui, que já está esperando. Muito boa noite, pessoal. Antes de apresentar a Luísa, estão comigo aqui a minha companheira de chapa à Prefeitura de Garopaba, a pré-candidata a vice-prefeita Vera Cardoso, a nossa pré-candidata a vereadora Jane Vilela, que tem uma plataforma voltada para a sustentabilidade, que debate todos esses eixos, que inclui também esse debate específico da agroecologia. É um prazer poder conversar com vocês. Luísa é zootécnica de formação, né, passando uma formação mais técnica. Eu vou desativar teu microfone aqui, tá, Luísa? Por enquanto. A Luísa é zootécnica, mas também é consultora, tanto na implementação de feiras, quanto também dentro da temática da agroecologia. Foi integrante do departamento de agricultura, depois tu pode me dizer o nome específico, Luísa, nas gestões da prefeitura do PT de Porto Alegre, em que participou diretamente da implantação desse tipo de modelo de feira, e de todo o início desse debate em Porto Alegre sobre agroecologia. Luísa, antes de passar a palavra, a gente já abre aqui fazendo uma pergunta. A gente já estava conversando um pouco nos bastidores, como que tu ia falar um pouco mais de segurança alimentar, e eu acho que é interessante a gente começar por aí também, e depois partir para uma ideia, uma outra visão de cidade. Porque quando a gente debate agroecologia, no fundo a gente está debatendo isso, né? Ainda mais aqui em Garopaba, onde o ambiente tem tudo, é muito favorável, tem tudo a ver com essa abordagem. Então eu passo a palavra para ti, Luísa, para a gente começar o nosso papo de hoje, falando um pouco da importância desse debate dentro da segurança alimentar. Eu vou ativar teu microfone aqui. Pronto. Ok, obrigada, Rodrigo. De fato, minha formação é zootecnia, mas quando cheguei em 89, 90, na prefeitura aqui, trabalhei com abastecimento e fui para a área da agroecologia, que foram os anos onde começou, né, o movimento agroecológico mais forte, pelo menos aqui em Porto Alegre. Mas antes de entrar especificamente na questão das feiras, eu acho que é bom a gente dar uma contextualizada sobre a segurança alimentar, né? O Brasil, desde 2016, depois do golpe, vem sofrendo um desmantelamento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Isso é nítido e notório, tanto que foi extinto o Conselho Nacional, né, que comandava essas políticas, né, e o orçamento da agricultura familiar também teve inúmeros cortes, né, tanto que os recursos para o PAA, que as compras coletivas da agricultura familiar, caiu drasticamente. Agora, em função da pandemia e em função de muita pressão, o governo colocou mais alguns recursos, né, então, isso não é à toa que estamos voltando e entramos no mapa da fome. O Brasil entrou no mapa da fome, né? Segundo o IBGE, já em 2019, antes da pandemia,
nós tínhamos 13 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. E agora, com a pandemia, então, isso se agravou drasticamente, né? Como é que a gente faz, né, para melhorar essa situação? Agora, com as eleições municipais, eu acho que nós temos um caminho, os municípios têm que tomar essa frente, já que a nível federal não dá para esperar muita coisa. Mas não é uma questão de produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. É uma questão de que o povo não tem acesso. O povo não tem acesso, é um problema de distribuição, de desperdício. Aí poderíamos discutir horas sobre qual é o problema da segurança alimentar e quais as causas, né? E aí existem dados, né, que as pessoas estão adoecendo. O que acontece? Cai o poder aquisitivo, as pessoas vão procurar alimentos mais baratos, aí acabam comprando processados, ultraprocessados, que basicamente são carboidratos. Então, também a insegurança alimentar, ela tem a ver com a questão da obesidade, né? Não só doenças em geral, em função da falta de nutrientes, mas também a obesidade que vem avançando muito no país. Várias questões que poderíamos aqui debater, e eu acho que essa é uma preocupação que todos os municípios, gestores, têm que ter em mente daqui para frente. E aí, por que vai para o lado da agroecologia, né? Porque a gente sabe que a maioria da alimentação que cai na nossa mesa, a ONU estipula que 80% da alimentação, da comida que a gente come, vem da agricultura familiar no mundo, né? Então, tem que ter políticas para valorizar e para manter o pequeno agricultor produzindo comida, e comida saudável, comida que não agrida o meio ambiente, né? E aí, reportando-se ao município de Garopaba, é como você disse, Rodrigo, tem tudo a ver Garopaba se tornar um município na área da agroecologia, um município sustentável, né? Porque é um município que prima pela questão ambiental, faz parte de uma APA, tem ainda pequenos agricultores, poucos que estão resistindo, né, à pressão imobiliária, né? Porque a venda chega uma hora que o cara não, se ele não tem assessoria, se ele não tem incentivo, se ele não tem apoio, ele acaba vendendo as terras porque o dinheiro às vezes fala mais alto, né? E às vezes é necessário, né? Então é fundamental que o poder público dê aporte, dê assistência, transforme esse agricultor. Às vezes precisa mudar o formato de produzir, né? Eu morei em Garopaba ano passado, 6 meses, e consegui conhecer um pouquinho, né, da área rural, e deu para ver que tem gente que resiste bravamente, e que tem um povo que está chegando aí na cidade, que tem esse viés sustentável, e está muito afim de produzir, e não agredir o meio ambiente. Quer curtir a cidade, quer curtir a questão da qualidade de vida, mas também quer produzir, né? Então, tem várias coisas, né, que dá para a gente pensar nesse sentido, né? A agroecologia é apaixonante, né? Para quem milita e quem estuda e participa, ela sabe que ela tem várias definições, né? Até hoje a agroecologia não tem uma definição completa, porque dizem que é uma definição que vai se construindo com o tempo, né? Porque ela incorpora os saberes populares, ela incorpora as tradições, né? Aí a gente sabe que em Garopaba tem quilombolas, tem outros povos tradicionais importantes, né? Então a agroecologia ela se preocupa com a relação homem-natureza, com a água saudável, com a saúde do agricultor, com a questão social, enfim, uma série de
de benefícios, e eu acho que os municípios que adotarem essa estratégia, desculpa, tem tudo a ver para melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Mas isso não... Para isso acontecer, a gente tem que criar uma consciência pública, né? Construir um plano de governo com políticas que valorizem o agricultor, leis de incentivo, fazer parcerias, né? Existe o IFSC, existe a APA, existe a Fundação Gaia, né? Então tem possibilidades de se construir muita coisa. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as feiras e depois a gente volta para como é que faz, né, se o agricultor produz, como é que faz para que essa comida chegue à mesa, né, do consumidor, né, chega de forma mais direta possível, né. Então isso a gente chama de circuitos curtos, né, porque hoje a maioria da população, eu não digo aí nas cidades pequenas, né, mas nas grandes capitais, o povo não sabe de onde vem a sua comida, né? Todo mundo conhece o nome do seu médico, o nome do seu dentista, mas não sabe o nome do agricultor que produziu a sua comida, a não ser aqueles que já compram em feiras, que tem essa relação bem consolidada, sabe, né? Mas isso, por um lado, isso é triste, né? A gente não, as crianças hoje em dia ainda acham que o leite vem da caixinha, né? Então, na época de 89, 90, quando a administração popular ganhou as eleições com o Olívio Dutra aqui em Porto Alegre, eu participei da equipe do Zeca Moraes, querido, falecido Zeca, na Secretaria Municipal de Abastecimento Alimentar. Era uma época que a inflação era governo FHC, a inflação era galopante, era algo absurdo, assim, as pessoas recebiam o seu salário, saíam no supermercado comprando tudo o que dava, porque no outro dia já estava tudo mais caro, né? Então, era uma coisa descontrolada, assim. E aí, a cidade estava literalmente atirada, né? O que fazer para que as pessoas pudessem comprar um alimento de qualidade e ter nós conseguimos fazer um certo controle de preços, né? Então, teve várias formas, né? Uma delas, e aí eu vou citar as feiras modelo, foi o projeto que eu coordenei mais diretamente, os pontos de oferta e as feiras ecológicas, as feiras orgânicas, que foi a primeira que a gente instalou. O que se constituía as feiras modelos? No caso das feiras modelos, não eram agricultores, eram feirantes que já faziam feiras em alguns pontos da cidade, mas a gente ampliou esses feirantes, né, chamou mais, e era o pessoal que comprava, pegava na Ceasa e revendia. Então, a gente começou a procurar os bairros mais necessitados e que tivesse uma boa população para instalar essas feiras, né? E isso era sempre tudo feito com participação popular. Então, a gente procurava a associação de bairro, conversava com a associação de bairro, e aí fazia toda a instalação das feiras. Dependendo do bairro, o horário mudava, né? A maioria das feiras, durante a semana, era das 15, 16 horas até as 19, 20 horas, para ser um horário que o trabalhador pudesse chegar em casa e ir fazer sua compra, né? O local, aí, são vários critérios, teria que ter uma rua ampla, acesso fácil de ônibus, passasse ônibus, né? Vários critérios que a gente começou a ver necessários e a gente botava lá para instalar. Lembrando que na época não tinha fiscais de trânsito, nada disso, era tudo meio nos militantes malucos que faziam por conta, né? Eu lembro que para fechar uma rua, as feiras de sábado e domingo geralmente eram de manhã cedo. Eu ia com meu carro, com os cavaletes emprestados lá do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, e estava a rua às 5 da manhã, sozinha. Hoje, se eu
pensar nisso, tipo, maluca, né? Mas não ter carro que estacionasse para esperar os feirantes, né? Mas foi um processo muito rico. E o que a gente fazia com essas feiras? Nós tínhamos um grupo de fiscais que passava daquela região um dia antes e fazia o levantamento dos preços comercializados na feira. E aí a gente estipulava 30% a menos, que era o que os feirantes tinham que cumprir. Claro que às vezes não dava, porque na Ceasa estava mais caro do que, bem mais caro do que naquele dia, né? Porque a subida dos produtos era tanto diário, que às vezes não dava. Então a gente negociava na hora lá com os feirantes, não, mas tem que baixar, tem que baixar. O que acontecia? Aquela região, o próprio supermercado, os vinhos da volta, baixavam o preço também no dia, né? Então, com isso, a gente tinha um controle de segurar os preços para a população. Então, isso a gente começou a fazer, verificar isso, mesmo as grandes redes supermercadistas, pequenos mercados, eles se adequavam ao dia da feira, né? Então, o trabalhador lá já se programava, vou comprar, mesmo se não comprasse na feira, ele podia comprar no mercadinho, porque o mercadinho também baixava seu preço. Dessas feiras, hoje, tem poucas ainda que estão existindo, porque aí a gente entrou com outras coisas, por exemplo, padronizar as feiras, né, melhorar o atendimento, uma série de coisas que os feirantes, eles não sabiam nem como fazer uma reunião, né? Então, foi um processo educativo muito interessante, né? E a própria associação de bairro nos ajudava também, né? As feiras modelo, hoje, tem algumas funcionando ainda, alguns feirantes daquela época ainda estão, né? Mas hoje não tem mais controle, não tem mais a fiscalização da prefeitura, os preços hoje são por conta, né? Até porque hoje não existe mais aquela inflação que tinha. Um outro modelo, que aí eu acho que serve para Garopaba, que a gente chamou de pontos de oferta. O agricultor no nosso interior aqui, principalmente aqui os agroecológicos, orgânicos, que às vezes nem sabiam eles que eram orgânicos, né? Mas aí porque eles não usavam nada, eles, na verdade, eles produziam da forma tradicional, que é a forma de antes da Revolução Verde, né? Eles não usavam adubos químicos, inseticidas, eles não sabiam vender, eles vendiam para o atravessador, passava um caminhão lá numa certa região, recolhia e trazia para a cidade. Esse era o mundo deles, né? No entanto, aqui, na cidade, a gente pegou esses agricultores do interior, incentivou eles a organizarem uma associação, não precisava nem ser formal, né, registrada, né, mas um grupo. E aqui a gente procurava os bairros, geralmente grandes conjuntos habitacionais, e conversava com a associação daquele conjunto, daquele bairro. Assim, nós temos um grupo de agricultores que querem vender e queremos o apoio de vocês, né? Então, a própria comunidade, ela fornecia banca, né? Ela dava a estrutura para o pessoal se instalar lá. Isso foi um processo muito, muito interessante também, eu sempre digo que foi um processo educativo para ambos, né? Tanto agricultor como consumidor, porque o consumidor começou a pedir como ele queria o produto, né? Quem sabe tu me traz o aipim, a mandioca descascada, né? Vocês chamam de mandioca, que a gente chama de aipim. Ou então me traz assim, traz embalado assado, né? Então, os agricultores saíram ganhando, e a maioria desses pontos, a própria comunidade cria um vínculo com esses agricultores, e
e aprende com eles também, e os agricultores aprendem com os consumidores. E esse mesmo vínculo hoje se tem nas feiras orgânicas, né? Esses pontos de oferta, alguns, tem um aqui na Tristeza, que virou uma feira, né, que ampliou, né, depois começaram a vir, usa vida, né, depois compraram um caminhãozinho, para eles, no início eles tinham que alugar um caminhão para trazer as mercadorias, depois compraram um caminhão, se revezavam para trazer, e assim foram crescendo. Com relação às feiras orgânicas, nós participamos da instalação, da ampliação da feira, que primeiro era chamada de Feira da Colmeia, e que hoje, segundo Laércio Meirelles, da Ecovida, que viaja e dá palestras pelo mundo todo, ele que ele conhece do mundo. Então, a Feira do Bonfim é de fato, como o Antônio está dizendo aí, é um ponto turístico, né? As pessoas vêm porque conhecem, é conhecida no mundo todo. Hoje, estima-se em Porto Alegre que tenha mais de 50 feiras orgânicas, e está crescendo, porque é um fenômeno. A região sul do país, segundo o Laércio, deve ter em torno de 400 feiras, né? E Porto Alegre, essas 50 feiras, são muitas particulares, que a gente diz que não estão no espaço público. Então, tem escolas que promovem feiras orgânicas, tem shoppings, tem sindicatos que organizam feiras orgânicas, e essas não entram no cômputo SMIC hoje, no caso. A gente não tem, o pessoal não tem certo número, porque seguido vai se criando mais e mais, né? As escolas têm feito muito, faculdades têm feito as feiras acontecerem, né? E é um processo fantástico, assim, porque os feirantes criam um laço de relação com essas pessoas que compram, e as pessoas que compram com os feirantes. E quem vê as feiras, além disso, para a gente trabalhar isso, pensar isso para Garopaba, elas também são um espaço cultural, um espaço onde se pode agregar várias outras coisas, né? Você já tem aí o mercado produtor, que já tem um pouco essa visão, né, que ali acontecem várias coisas, que é muito legal, assim. Só que quem não tem uma condução não consegue ir até lá para fazer suas compras todo sábado, né? Então, acho que a gente poderia, e aí mais para frente a gente vê as ideias nos bairros mais periféricos, um alternativo que o produtor, que a população possa acessar depois do trabalho, talvez começando com pequenas bancas, enfim, a gente chama de os vazios alimentares, né? Não tem, talvez tenha só um mercadinho, né? E a pessoa fica limitada. Fale. Tem um atraso aqui, né? Eu queria segurar um pouquinho essa questão que tu está entrando agora, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Reforçar que o pessoal que está nos assistindo agora, nós estamos no Diálogo e Prática, discutindo feiras livres e agroecologia, como que isso pode ser um modelo alternativo, não só, como a Luísa começou a sua fala, a questão da segurança alimentar, e é importante falar da segurança alimentar, porque os anos que virão, agora após a pandemia, além da gente garantir que as pessoas tenham acesso, mas também que garantir que a cidade esteja alimentada, né? E pensar também nesse sentido é importante refletir sobre um outro modelo.
E eu quero reforçar para o pessoal que está aqui nos assistindo, compartilhar essa live, deixar sua curtida, seu comentário, convidar as pessoas que vocês conhecem, que consomem na feira, que trabalham com feira. Eu fui feirante junto com a minha companheira por 1 ano no mercado produtor, né? A gente tem aqui um mano também, o Antônio Elias, que carinhosamente a gente chama de mano. O Antônio também é feirante hoje lá no mercado produtor, que é um espaço importante, construído com verba do governo federal, foi construído com verba do Pronaf, né? E acho que é importante a gente tratar desse assunto, e eu já quero passar para a nossa pré-candidata a vereadora, a Jane, e antes de passar para ela fazer a pergunta dela, eu quero fazer também uma pergunta sobre essa ideia de circuitos mais curtos, né? A prefeita de Paris, que foi reeleita agora, ultimamente, nos últimos dias, no último mês, ela foi reeleita com um projeto que me pareceu muito interessante, que ela chama de Cidade de 15 Minutos. Né, que é pensar pequenos centros de consumo para que a pessoa não precise se deslocar para muito longe, para além do só a região. E aí a gente estava conversando aqui que para além do mercado produtor, que é uma iniciativa muito interessante, mas como é que a gente expande isso? Né? E aí, dentro dessa tua experiência em Porto Alegre, e um pouco do que tu conseguiu observar aqui em Garopaba, é possível a gente conseguir pensar uma feira em cada bairro, porque Garopaba, apesar de ser uma cidade pequena do ponto de vista de habitantes, a gente tem um pouco mais de 25 mil habitantes, geograficamente ela é grande. Né? Eu, por exemplo, moro na região norte, no Macacu, levo em torno de 15 minutos de carro até o mercado produtor. O pessoal que mora na região sul, no Campo Duna, no Ouvidor, em toda aquela região ali da Ressacada, já fica mais difícil também eles acessarem a feira, porque tem todo o trânsito, toda a questão do deslocamento, a logística. Pensar também essa cidade de 15 minutos, que é uma ideia que parece que é muito interessante, e talvez seja interessante a gente trabalhar a implantação dessa ideia, desse conceito em Garopaba. Esses dias a gente conversava com a Adete, que foi chefe, né, da APA, numa conversa, num papo que era sobre lagoas costeiras, mas a gente acabou tratando disso também. Eu acho que são temas que perpassam dentro do mesmo projeto alternativo de cidade, que é pensar Garopaba como uma cidade modelo. Né? Talvez Garopaba tenha um solo muito fértil para a gente pensar um piloto, né, de projeto de cidade sustentável em todos os aspectos. Inclusive, entrando num outro conceito que está sendo trabalhado muito agora, que é essa cidade regenerativa. E a ideia da agroecologia, que resgata aí uma ideia de agrofloresta, que está inserido também na ideia de permacultura, né? Que é de economizar energia gasta. Então, inclusive, evitar esse atravessamento que as feiras tradicionais, tu falou da questão das feiras que ainda se acessam do SEASA. Eu estava vendo hoje um artigo de 2016 que resgatava uma pesquisa feita no Nordeste, em que eles comparavam o preço da mesma cesta comprada no mercado, no supermercado, numa feira tradicional que vende produtos do SEASA, e numa feira agroecológica, que é comprado direto do produtor. Né? E aí a feira a cesta da feira agroecológica era mais barata, acabava sendo a mais barata. E ali, ainda mais do que isso, ainda tinha uma relação de confiança estabelecida com o produtor, de que a gente dá certeza de que aquele produto, né, ele estava livre de agrotóxico, feito de uma maneira mais sustentável, era um produto orgânico. Então, pensar isso, né, inclusive para Garopaba, que tem na sua vocação fundadora a ideia da agricultura familiar, como é que a gente consegue, isso é tangível, né, pensando assim, um outro projeto de cidade, não é utópico, é tangível, é possível fazer por região, se não for por bairro. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Reforçando de novo aqui, né, quem está assistindo agora, está entrando agora na nossa live, ajude a compartilhar o nosso vídeo, o nosso papo aqui. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, pré-candidato à Prefeitura de Garopaba. Está comigo a minha companheira de chapa, Vera Cardoso.
nossa pré-candidata a vice-prefeita, a nossa pré-candidata a vereadora, Jane Vilela, e Luísa Schaffer, que é uma grande conhecedora desse tema de feiras, feiras livres, de agroecologia, de permacultura. Vou passar agora a palavra para a Jane, para ela poder fazer a intervenção dela. Eu vou desligar meu... Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. É um prazer tê-la aqui com a gente, Luísa. É bom falar com quem já conhece a nossa realidade local, né? A gente dinamiza o assunto. Mas um pouquinho antes da gente entrar aqui na nossa comunidade, eu queria comentar contigo essa questão do agro ser tão difundido na grande mídia como se fosse a única solução alimentar possível hoje. Quando a gente sabe que não é, e quando a gente sabe que isso que aí está não é sequer decente para o ser humano se alimentar. É cheio de venenos, químicos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. No entanto, a questão de ele não ser saudável nunca é dito. Então, este é um problema que a gente tem na hora de colocar para as pessoas a diferença entre um alimento e o outro. E eu quero entrar numa questão seguinte. Hoje em dia, a gente está vendo que as grandes redes de comunicação estão entrando num processo entrópico, eles estão se acabando, estão se diminuindo. E a internet vem crescendo muito. Será que a gente não consegue colocar nas redes, se a gente não consegue fazer esse mesmo movimento que a comunicação vem fazendo, a gente que tem essa visão de que agroecologia é pop, agroecologia é tech, agroecologia sim é vida, nas redes, através das redes, usando essa outra teia de comunicação que está sendo colocada com muita rapidez, com muita velocidade, a internet está entrando pelos canais vários, Facebook, YouTube, Instagram, tudo está entrando dentro da casa das pessoas. Será que não é o momento da gente usar isso também para explicar que se a gente gasta menos com farmácia, é porque a gente está gastando melhor com alimento? Essa questão é que precisa ser colocada e a gente não está conseguindo por falta de meios de comunicação adequados e que cheguem à grande maioria das pessoas. Porque até chegar o produtor é todo um caminho, mas do produtor para chegar ao consumidor, este caminho está ficando obstruído, muitas vezes pela falta de informação do consumidor. Às vezes não é tanto a questão do preço. Eu vejo muito, aqui em Garopaba, a gente pode perceber muito isso. As pessoas deixam de ir às farmácias porque estão indo mais atrás de um alimento saudável. Como fazer essa informação circular mais sem depender tanto dos grandes meios de comunicação, hoje, pelo menos? Comigo? Oi, Rodrigo, posso? Ou Pode. A nossa pré-candidata vice quer falar? Ou... Tu quer fazer a intervenção agora, Vera? Tá vindo um pouco cortada. É. Depois. Tá. Que o Rodrigo levantou, eu acho que é totalmente possível. Garopaba, como tu disseste, ela é muito ampla, é muito aberta, os bairros são distantes e não tem transporte público o tempo todo, né? Então, é totalmente possível instalar pequenos pontos, e aí é uma questão de organização de grupos diferentes. E aí eu sempre volto a frisar, tem que ser com participação popular, né? Você faz, chama a comunidade e chama um grupo diferentes
e senta junto para organizar. Esse tipo de política, ele não requer muito recurso do poder público. São políticas que são baratas, na verdade, é só vontade. Né? Você tem vontade, você vai lá e organiza. Poder público não tem gastos maiores, né? Não é um projeto que tu precise de recursos. Né? É vontade, pequenos modelos, é que cada local, cada cidade é uma realidade. Então, a gente tem que ir nos locais e estudar melhor a forma, né? Mas existem hoje N exemplos, né? Por exemplo, eu já vi na internet um ônibus, tipo um ônibus mini feira, né? Que as pessoas adequaram, pintaram, ficou assim. E é uma associação de produtores. Não precisa necessariamente ser uma feirinha pequena e todos os produtores, né, como acontece ali no mercado público, mas se organizam. Um deles leva a produção dos outros e coloca lá no bairro, né? E aí tem a questão dos horários, melhor local, um pouquinho de infraestrutura que geralmente precisa da energia elétrica, a questão do lixo, enfim. São várias coisinhas, detalhes que vai se adequando, mas é totalmente possível, eu acho que é uma coisa que tem que se apostar. E como tu disseste, Rodrigo, a questão do abastecimento alimentar, de não ter que viajar, a comida não ter que viajar, né? Então, quanta energia gasta de trazendo, às vezes, produtos que vêm lá do norte, nordeste, né? Então, a instalação de feiras, de pequenos pontos, também é um processo educativo para a comunidade. Né, ela aprender a comer o que é produzido localmente, o que é sazonal, o que é produzido naquela época, né? Nessa época agora a gente não tem batata, mas tem mandioca. Nessa época agora a gente não tem determinada fruta, mas tem essa aqui. Né? Então, isso tudo é um processo, não é de uma hora para outra, é um processo educativo, tanto da comunidade como para o produtor, que ele se torna um educador, né? A gente tem visto isso aqui nas feiras, né? O produtor, ele faz questão de explicar como que tal produto é produzido, o que dá para fazer com ele, troca de receitas, né? E isso faz com que as pessoas comecem a valorizar, respondendo já a Jane, o que é um produto de verdade, né? Um produto orgânico, né? Que às vezes o próprio produtor vai explicar, ele não está tão bonitinho, ele não está lavadinho, né? Que nem a batata que eles compram no supermercado. O que tem naquela batata, né? Ela é produzida com quilos de agrotóxico. Para colher a batata, eles passam tal que eles chamam secante, né, para ela murchar toda de vez, para passar a máquina. Depois de colheita, ela é lavada, é passado um produto químico para que ela permaneça mais tempo no supermercado e não apodreça, né. Então, tudo são coisas que o próprio produtor, e se for orgânico, ele vai saber explicar isso e vai fazer isso com o coração, com amorosidade, né, porque é isso que eles fazem, né, você não encontra um agricultor, um produtor nas feiras que esteja insatisfeito, que vá trabalhar de mau humor ou sem vontade, né, porque ele se sente muito valorizado quando ele pode levar o fruto do seu trabalho para as pessoas consumirem. E aí, essa questão da internet é complicado mesmo, né? Mas a gente tem visto que tem surgido muita coisa. Agora, com a questão da pandemia, se abriu um mercado, que é o mercado das cestas, porque os produtores tinham lá estavam produzindo normalmente, né? E de uma hora para outra, as feiras caiu o público, a população ficou em casa, o que fazer, né? Então, esse mercado direto, e eles se organizando para levar na casa das pessoas, isso é graças à internet, ao Instagram, ao WhatsApp,
Coisas que, se fossem esperar o poder público, não ia acontecer. Existem várias outras modalidades que a gente pode discutir também, que são, por exemplo, as CSS, não sei se vocês conhecem, mas são comunidades que sustentam o agricultor. São propostas que já vinham acontecendo fora do país, e agora aqui no Brasil já tem várias, né? As CSAs, e que é um processo muito interessante também, pode ser feito por escola, pode ser feito por pessoas simpatizantes, nada mais é do que um grupo de uma mensalidade para aquele agricultor produzir. Eles se tornam coagricultores ou sócias desse agricultor. E esse agricultor se compromete a fornecer semanalmente uma cesta, num local determinado, daí geralmente a própria comunidade, esse grupo de pessoas se organiza para fazer a distribuição. E qual é o grande barato dessa história toda, né? O MST. Isso, eles assumem o risco, o consumidor assume o risco junto com o agricultor. Por exemplo, acontece que ele está lá produzindo alface, chega uma chuva de pedra e pum, acaba toda a lavoura de alface dele. Né? Ou então vem o vendaval, vem uma seca e ele perde, ele fica um mês sem poder fornecer. Quem entra nesse esquema, quem se associa a esses agricultores, sabe desse risco, e ele, inclusive, ajuda o agricultor nas suas dificuldades. O pessoal, inclusive, vai junto fazer mutirão, aprende a colher, a plantar, os agricultores abrem sua propriedade para isso, né? É um processo muito, muito interessante. E eu já vi que em São Paulo e outros locais também, e que daria para pensar para Garopaba, restaurantes, chefes de cozinha têm feito essa iniciativa, né? Então, seriam restaurantes que sustentam o agricultor. Por exemplo, em Garopaba, na época do verão, tem um boom de pessoas que visitam, duplica, triplica a população. Os restaurantes, eles têm que comprar os seus mantimentos para fazer as refeições. Poderiam se organizar e já fazer esse trabalho com um agricultor, tipo a CSA, e já ir pagando para ele adiantado, né? Isso é uma garantia para o agricultor e um alívio, porque quem produz, quem vem da agricultura familiar, sabe, né, que o risco na agricultura é muito grande, né? Então ele pode perder tudo de uma hora para outra, né? Como agora teve esses vendavais aí, ciclone bomba, teve locais que arrasou as plantações, né? Ele acaba perdendo. Se ele for esperar a ajuda do governo federal, aqui ou ali, não consegue. Então, esse sistema de CSAs é um sistema bem interessante, muito legal. Os custos são calculados entre as duas partes, né? É um sistema cooperativo, solidário, né, que valoriza o cara que está lá, e quem está consumindo aprende o que é e como se faz. Por outro lado, eu acho que essa questão que a Jane levantou, eu acredito muito na educação que vem pelas escolas, né? E aí nós podemos falar do PENAI, né, da compra da agricultura familiar, e por exemplo, fazer legislação que seja tudo orgânico, ou uma transição que passe para orgânico daqui a tantos anos, e aí fazer essa educação com as crianças. Eu sei que tem um trabalho de educação ambiental já bem interessante, né? Tem o pessoal da fundação do Gaia Village que trabalha com isso, né? E você pode trabalhar toda a questão ambiental, alimentar também, além da questão ambiental, junto com as crianças, porque as crianças levam para casa, às vezes é muito mais do que a gente falar para um adulto, o que a criança
passa para ele, trazendo da escola. Então, são várias vias, né? Essa questão de dizer que o agro não é pop, não é tech e produz comida que faz mal, é um debate constante. A gente está sempre reforçando isso, a ciência vem reforçando, mas a gente sabe que o poder econômico desse povo aí, né, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, só que esse alimento vai para fora do país, né, é virado em commodities, soja, milho, exportação. E aí eles dizem, mas isso dá renda, dá dividendos para o Brasil, sim, mas gastam metade do que arrecada em insumos, comprar novos agrotóxicos, novos maquinários, sem falar que a terra exaurida, né, destruída e acaba tudo nas águas, né? A gente sabe hoje que água que não se encontrar, né? Eu acho que Garopaba tem tudo para ser uma cidade sustentável e investir nisso, inclusive na pecuária, né? Tem muita gente ainda produzindo aí seu gado, né? Então, são pequenas coisas que, claro, que você não vai convencer o cara de uma hora para outra, não usa tanto químico no teu gado, banha o gado assim, trata o gado assado, faz plantações, pastagens sem usar adubo químico. Isso não é coisa que faça de uma hora para outra, né? E aí eu reforço também que tem que ser construídas sempre parcerias, né? Existem o IFSC, existe a EPAGRE, né? Associações, sindicatos, né? Isso tudo tem que ser conversado e ir construindo. Não é de uma hora para outra que se consegue essa mudança, mas é aos pouquinhos. De grão em grão, a galinha enche o papo. Não sei se eu consegui responder. O papo tá bom. A gente consegue avançar muito nessa reflexão e tu tem trazido elementos que são, inclusive, novos para o nosso debate aqui. Antes de passar para a nossa companheira Vera, eu queria que depois que tu pudesse falar um pouquinho, a gente já está, na verdade, falando disso de uma forma, o pano de fundo do nosso papo é esse, essa ideia de economia circular, né? Porque pensar, e tanto o Antônio quanto o Tafarel trouxeram o aspecto turístico das feiras. Eu, quando era feirante no mercado produtor, recebia muito turista, de todos os tipos de turista, todos os níveis de consumidor, do consumidor classe média, do consumidor de uma classe mais baixa, o consumidor estrangeiro, que era o argentino, o uruguaio, até consumidores de outros países, né, da Europa, dos Estados Unidos. Então, ela tem esse aspecto turístico. Isso é importante também a gente olhar para a feira a partir dessa dimensão, porque isso também é um atrativo, né? A feira, não só como comercialização da produção, tanto agrícola, a Brenda aqui fez um comentário também importante. A gente tem uma outra característica aqui em Garopaba, nós somos uma cidade costeira, portanto a gente tem pesca, né? E voltando de novo naquela questão da segurança alimentar, de garantir que o alimento, que a cidade esteja alimentada, né? E aí isso parte por o comércio estar abastecido, porque a cidade precisa comer, né? Isso é o primeiro bem essencial que a gente busca. Essa cidade precisa comer, porque não produzir o alimento para ela, né? Porque tu consegue abastecer tanto o comércio para o consumo interno, que fica mais barato, inclusive, porque não tem todo esse custo da logística, e também ganha um caráter de produto turístico no restaurante, porque a demanda, a gente sabe que principalmente na temporada de verão, aumenta. E teve uma lei que estava em debate, eu não sei se já foi aprovada ou não, em Florianópolis, que garante que toda a pesca feita em Florianópolis vá para o comércio de Florianópolis, que os restaurantes são, entre aspas, obrigados a comprar isso que é produzido pela pesca
da ilha, né? É uma lei a se pensar, é uma iniciativa a se pensar também aqui para Garopaba, porque aqui, quando a gente está falando de feira e de agroecologia, claro, evidentemente, a gente tem que incluir a pesca, que é um setor de uma classe trabalhadora que muitas vezes fica à margem, né, desse debate de desenvolvimento econômico, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, né? Um outro tipo de desenvolvimento econômico que tem várias dimensões. Tem a dimensão econômica em si mesmo, da feira, de organizar a cadeia produtiva da agricultura familiar, de dar vazão, de criar demanda, né? Também tem um aspecto turístico enquanto produto, mas também, quando a gente pensa um outro modelo de turismo, que não é necessariamente orientado pela especulação imobiliária, porque tu falou lá no início da live, que é uma coisa que geralmente a gente debate muito aqui no Macacu, que é uma comunidade ainda que essencialmente é agrícola, né? Muita gente ainda faz o uso da terra. Só que essa geração que vem agora não vê um futuro econômico no uso da terra, então opta por vender. Então a gente tem, em vez da terra ocupada, ou por uma plantação, ou seja de mandioca, do próprio pasto para o gado, né? Porque aqui a maioria é muito terreno acidentado, com muito aclive, ela acaba sendo ocupada por construção, por concreto e aço, né? E aí isso gera um outro passivo ambiental, que é a geração de dejeto, de resíduos, que não tem uma destinação ainda correta, né? É muito melhor que então que essa terra siga sendo usada de forma, pelo menos pela agricultura, se ela não for para se regenerar, né? No sentido de recuperar aquela área. E aí eu também queria que tu pudesse falar um pouco, Luísa, dessa ideia que a agroecologia traz da agricultura sintrópica, que é uma agricultura que vem para recuperar, né, o solo, vem para recuperar a própria mata nativa. A gente está aqui numa área de Mata Atlântica, a gente sabe que a Mata Atlântica no Brasil está reduzida a menos de 5%. A gente tem ainda o privilégio de ter um volume de Mata Atlântica aqui em Garopaba relativamente grande, comparado com outras áreas mais urbanizadas do país. Se pudesse também falar um pouco da agricultura sintrópica, que eu acho que passa pelo aspecto de recuperação, né, da nossa cidade, não só de conservação dela, mas também de recuperação tanto econômica, como opção de emprego e renda para as pessoas daqui, para além do turismo, mas também como um caminho, uma opção de recuperação da cidade do ponto de vista ambiental. Vou passar para minha companheira de chapa, nossa pré-candidata a vice-prefeita, Vera Cardoso, reforçando mais uma vez o pessoal que está nos assistindo, compartilhar, curtir, compartilhe nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, ajude a gente a superar o algoritmo, né? A gente aqui faz uma organização muito reduzida do ponto de vista financeiro, então a gente conta muito com a militância e com a ajuda dos nossos companheiros, de todos os amigos que acreditam nesse tipo de debate, que acham que isso é muito caro para Garopaba e que é preciso a gente refletir e pensar uma outra cidade, uma alternativa para a cidade, uma alternativa para Garopaba. Vera, é contigo. Boa noite, Luísa, em primeiro lugar. A agroecologia, como você falou ali no início, né, ela passa por uma mudança de estrutura, né, de distribuição, de divulgação, de capacitação daqueles agricultores que antes usavam agrotóxicos pesados, né, e passam, então, a ter um pouco mais de paciência e esperar, né, que a terra produza, e utilizando métodos que não agridem, né, os alimentos nem o solo. Eu estava pensando assim, falta uma conscientização, uma mudança de mente, né, tanto nos agricultores, né, quanto nas pessoas que não estão buscando ainda por esse alimento mais saudável. A minha pergunta é, as hortas comunitárias que já existem, eu sei que aqui em Garopaba existe, não sei o local, mas sei que tem um grupo de pessoas que já tem essa prática, elas não serviriam de forma, assim, didática a incentivar as pessoas que estão ali colaborando, né, plantando juntos, regando e colhendo e dividindo aquele produto, aquele fruto da terra ali, não ajudaria a mudar essa mente
uma vez que, normalmente, a gente, quando experimenta, né, quando faz a experiência de um determinado trabalho, fica mais fácil de entender e mudar, né, a sua mentalidade. Talvez isso fosse um incentivo, né, para que as pessoas mudassem essa visão de alimento saudável, né, fazendo isso de uma forma prática, né. Eu não sei como que funciona essas hortas, quem é responsável pelo quê, como que eles coordenam isso, né, mas acho interessante depois dividir o fruto, e isso seria também uma saída, nesse momento de pandemia, para aquelas pessoas que precisam do alimento e não têm dinheiro para comprar, né. Você acha que isso poderia ser digamos, um pontapé inicial para que as pessoas pudessem mudar essa mentalidade e começar a procurar consumir esse tipo de produto? Tido várias experiências nesse sentido e cabe ao poder público identificar os vazios urbanos, né? Às vezes tem lá uma área que pode ser perfeitamente usado para isso, né? Não está só acumulando lixo e organizar a população. E é um processo educativo. As pessoas mesmo se organizam e aí tem todo... tudo é um sistema de economia solidária, como a gente chama. Economia solidária é um conceito muito amplo, né? Engloba várias coisas, né? Associações, cooperativas, grupos, enfim. E as pessoas aprendem, de fato, a plantar, a colher e a consumir, né? Além das hortas comunitárias, as hortas educativas. Eu sei que Garopaba já tem esse projeto dentro da Secretaria da Educação, mas deve ser amplamente incentivado e a prefeitura dá o seu maior suporte, porque aí tu trabalha com a criança, né? E a criança, querendo ou não, também repassa. Já vai fazendo a sementinha lá desde pequeno. Então, hortas comunitárias, hortas escolares, é sempre um processo que só tende a crescer e de fato, agora com essa pandemia, poderia estar fornecendo muita alimentação. Até falar mudando um pouquinho, para não me esquecer que o Rodrigo falou há pouco, a questão do abastecimento de Garopaba ser abastecida, né? Como que ficou durante a greve dos caminhoneiros, né? Então, são nesses fatos que acontecem agora com a pandemia que a gente vê como que a gente poderia estar abastecida no entorno, né, de coisas que são produzidas perto, né, que não depender tanto de uma logística, não depender tanto de coisas que venham de fora, né? Então, essa pandemia está nos mostrando que podem vir outras, né? Então, são coisas que os municípios e as comunidades, elas têm que se preparar. Com relação à agroecologia ser também uma questão turística, com certeza, aqui nas feiras de Porto Alegre, nas feiras orgânicas, existe o Conselho das Feiras, né? As várias feiras, elas têm um conselho forte e onde participa consumidores, feirantes, instituições públicas. E desse conselho também, cada feira tem o seu conselho menor, né? E eles seguidamente fazem visitações nos produtores. E isso é bom, tanto para avaliar se estão produzindo de forma correta, mas para conhecer também, para troca de experiência. E tem agricultores que abrem suas portas para fazer visitação turística também, porque são regiões que são maravilhosas. E Garopaba está dentro, pode trabalhar isso e deve, né? Aí existem várias propostas que agricultores às vezes fazem, por exemplo, colhe e pague, né? Tem turista que nunca entrou, botou o pé numa lavoura, numa plantação de cenoura, e é fantástico, né? Estrangeiros mesmo que vêm ali, né? Pode arrancar, pode comer, aí na saída paga o que vale, né? Então, colhe e pague.
Tem outras agricultores, aqui na Serra tem, ali na rota dos vinhedos, que o turismo rural é forte, agricultores que cada um, né, oferece alguma coisa, né? Eu produzo aqui verduras e produzo queijo, um pouquinho de vinho, então ele tem lá uma estrutura que ele recebe os visitantes, ele acaba divulgando o seu produto e acaba vendendo um pouco e as pessoas acabam conhecendo e fazendo isso, passam um dia, né? E é muito interessante. Garopaba tem várias regiões que daria perfeitamente para trabalhar isso, né? E sobre a agricultura citrópica, ou agrofloresta, como chamam, eu não sou uma especialista, ainda quero fazer um bom curso nisso, mas eu já vi, até quando eu estava trabalhando aí na Secretaria da Agricultura, pessoas que estão vindo a morar em Garopaba e que querem, geralmente o pessoal mais novo, que quer trabalhar com isso, né? E é fantástico, porque o que a agricultura sintrópica, agrofloresta faz? Ela produz imitando a natureza, né? Ela passa a ler o que a natureza diz para ela, né? Então, ela usa floresta com produção de verduras, né? Intercalado, de forma vai manejando, e é uma forma de recuperar o solo, recuperar as matas e produzir, sem agredir ao mínimo de agressão possível para o meio ambiente. Então, é uma agricultura, e aí tem outros, a biodinâmica, a agroflorestal, a biológica, né? Então, todas são agriculturas orgânicas, né? Todas se enquadram, inclusive, dentro da legislação orgânica, que se quiser no futuro ter uma certificação ou não, né? Mas é perfeitamente válida todas as formas e todos os tipos de agricultura, desde que não agridam o meio ambiente. Garopaba tem uma questão, tem vales e charcos, né, banhados, e querendo ou não, onde tu usar agrotóxico, vai acabar tudo nas águas, né, e as águas, a gente sabe, né, se espalham e acabam contaminando tudo, né, então não só o solo, mas a água que se contamina, né. Então, é fundamental que se pense uma cidade agroecológica, uma cidade sustentável, é um processo, digo sempre, é um processo, mas que vai falando da ciência, e aí aliar turismo, aliar todo o mais que tem para aliar junto, né? Perfeitamente possível. Basta um pouquinho de vontade, aí podem, alguns incentivos municipais, por exemplo, são coisas a se pensar dentro de uma proposta de uma administração futura. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. A gente tem bastante participação aqui, e eu vou ler algumas perguntas que a gente não comentou ainda. Mas antes também, Luísa, falta talvez um ponto importante que a gente sempre procura trazer aqui no nosso diálogo e prática, que é onde é que entra exatamente o poder público. Né? E como a gente está falando de município, qual é o papel do município como prefeitura? Né? É fomento, assessoria, assessoramento. A gente sabe que tem hoje, a EPAGRE, inclusive, tem uma atuação aqui na cidade, é uma boa atuação, mas a EPAGRE tem atua no nível estadual, né? Enquanto prefeitura, como é que a gente pensa o papel do município? E também, sempre uma coisa que fica, talvez uma insegurança jurídica, que é um termo que o pessoal gosta de usar hoje, como é que fica a parte legal desse comércio? Né? Por exemplo, a questão sanitária. A gente, até uns 2 anos atrás, a gente tinha, por exemplo, tinha um tipo de queijo colonial que a gente tinha uma imensa dificuldade de se comercializar por conta da vigilância sanitária. Né? Foi um longo debate até a gente conseguir avançar e transformar isso num produto acessível, que era um produto tradicional. Né?
Aqui a gente tem, por exemplo, uma imensa possibilidade, infinitas possibilidades de rotas turísticas que podem abordar tanto o turismo de base comunitária, que também inclui o turismo rural, o agroturismo. O Tafa aqui lembrou que a gente tem a comunidade do Fortunato, né, que é a produtora de produto orgânico, trabalha no mercado do produtor, tem uma iniciativa muito interessante, a gente inclusive assina a lista de compra deles, hoje a gente comprou aqui, eu estava tomando até agora o suco de limão produzido orgânico pela comunidade do quilombola do Fortunato. Inclusive é importante a gente ressaltar isso, porque a comunidade quilombola produz, sim, bons alimentos, trabalha muito, né? Não é uma área improdutiva, é muito pelo contrário. E além de ser serem protetores da nossa natureza, do nosso meio ambiente aqui, né? São um dos protetores dos nossos morros aqui do Macacu. E eles têm uma iniciativa muito interessante que é essa lista, então eles vão de casa em casa, aqui na nossa, só na comunidade do Macacu, entregar, né? Que é uma alternativa também para o produtor rural, para a agricultura familiar. A gente também tem uma iniciativa, sem querer fazer marketing, mas tu estava falando do CSA, e eu me lembrei que tem um restaurante aqui que trabalha também muito com a produção local e muito da produção aqui do Macacu, que é o La Rural, né? Que é uma iniciativa que eu acho que quem está ouvindo, que é comerciante, que tem restaurante, tem comércio nesse setor, ou que pensa em ter, é um bom case, né, de análise assim, para entender como se organizar isso enquanto restaurante que compra do consumidor local. Não estou ganhando nada para o La Rural, né? Poderia ter, se o La Rural está assistindo a gente, vai ganhar agora uma janta. passar um almoço, né? Mas a gente sempre foi muito cliente, sempre foi cliente deles, antes da pandemia, claro. Tem uma excelente comida e é feita basicamente com produtos locais aqui da cidade, né? Que bom que se fosse assim em todos os restaurantes. Quase que daria conta no verão praticamente toda a produção, né? E isso gera emprego, gera renda, é isso que a gente está debatendo aqui também, né? Esse é o debate de fundo. Mas se a gente, por exemplo, pegar os engenhos hoje, os engenhos tanto de farinha, que também o engenho, por exemplo, aqui do Vozeca, faz farinha de mandioca e faz cachaça. Se for passar na vigilância sanitária, no mapa, o mapa não aprova. E eu falo isso também como produtor de cerveja artesanal, caseiro, né? Se eu não estiver dentro de um extremo rigor para produzir cerveja, o mapa não aprova e eu não posso vender, né? Então, até em Florianópolis também, que eu acho que a gente estava falando de uma outra lei, que é do pescado, tem uma lei que flexibiliza, né? E é daí que eu estou partindo, na verdade, toda essa pergunta. Lá tem uma lei que conseguiu flexibilizar as regras sanitárias. A Câmara Legislativa, foi um projeto do Marquito, inclusive, que sentou junto com o Ministério da Agricultura para fazer uma lei que flexibilizasse a produção da cerveja artesanal, que o produtor pudesse fazer em casa, claro, adequando o mínimo, né? A gente sabe que as regras de vigilância não são gratuitas, tem um mínimo, a gente está vendo isso agora, inclusive, na pandemia, o motivo disso existir, essas regras, né? Não é no sentido de não ter regras, mas de uma flexibilização enquanto fomento, inclusive. Porque, às vezes, o pequeno produtor que quer começar, ou alguém que quer beneficiar esse produto produzido pela agricultura familiar e não consegue, porque tem uma barreira legal. E aí eu estou te perguntando isso porque tu compôs, né, já o poder público, e talvez tenha se deparado muitas vezes com essas questões. O pessoal que está falando, a Liliane Guerreiro está lembrando que a gente tem uma iniciativa também muito legal, que ainda está em fomento, está em desenvolvimento, que é a Associação Costa Catarina, que busca organizar, eu acho que tu chegou a conhecer, né, Luísa? Ela tenta organizar esse turismo rural, baseado muito na acolhida da colônia, que é uma iniciativa muito legal que a gente tem aqui em Santa Catarina, na região do Pé da Serra, ali, na subida da Serra. A Maria José Vargas, a Zeca, está falando que a UDESC também tem um trabalho de agrofloresta muito legal, que eu acho que também a gente tem que se referenciar muito já nessa produção local, de conhecimento local daqui, porque trabalha a nossa realidade, né? O Tafa também traz uma outra dimensão, que são essas hortas urbanas
dentro da própria casa, que a pessoa tem o seu próprio tomateiro, a sua própria alface, a sua própria rúcula. Inclusive o Tafa lá está com um excesso de produção de rúcula e está doando rúcula para quem quiser, gosta de rúcula, não é o meu caso, acho muito amarga, mas pode ir lá buscar na horta do Tafa. É radite, não é nem rúcula, é radite, é mais amargo ainda. Então traz esse outro aspecto, que é o aspecto individual, né? A gente está debatendo mais o aspecto coletivo da cidade, de uma organização da cidade como um todo, mas também como é que o poder público ajuda, né? É um IPTU progressivo, um IPTU verde, que vai talvez reduzir na hora do cara pagar lá porque ele ganha um desconto, porque ele ocupa a sua área ociosa do terreno, em vez de encher de concreto, ele planta, né? Ou faz compostagem. E voltando a uma pergunta que eu acabei não concluindo, que é a ideia da economia circular, porque o produto sai da feira, vai para o consumidor, aí isso vira resíduo, né? Esse resíduo vai para uma composteira. Essa composteira, que para mim é uma ideia fantástica, né? Essa ideia da economia circular, porque ela vai da composteira, o composto vai para o agricultor, que usa ele para plantar de novo, isso vira produto, vira alimento, vai para a feira, vai para o consumidor e volta, e aí a gente fecha o círculo, né? E aí, assim, o desperdício de energia, né? A gente para de enterrar dinheiro quando a gente trata, por exemplo, de aterro sanitário, né? Queria que tu também falasse um pouco sobre isso, o que tu pensa disso. Eu sei que quando se começou a discutir isso lá em Porto Alegre, início da década de 90, essas ideias eram muito incipientes ainda, né? A gente já avançou bastante, se popularizou bastante, inclusive, essas ideias. É isso. Vou passar de novo a palavra para ti e depois a gente volta para uma rodada final. A gente já está com 1h11 aqui, o papo é muito bom, a gente nem vê o tempo passar. Contigo, Luísa. Tá. Não, a ideia da compostagem é isso, né? Hoje depende muito, não sei como é que está estruturada a coleta de lixo em Garopaba, mas primeiro incentivar a compostagem caseira em casa, né? Porque dá para fazer com minhocas, vocês têm o pessoal que vende aí, ensina bem ali no mercado produtor. E outra bom, se não dá para fazer em casa, então que a prefeitura possa fazer, né? Aqui em Porto Alegre tem um local que fazem a compostagem de um resíduo orgânico, né? Fazer a reciclagem o máximo possível e, na verdade, é produzir o menos lixo possível. Essa é a regra, né? O próprio produtor, aqui nas feiras, geralmente ele leva de volta para casa, porque ele faz a sua própria compostagem, né? E aí também passa por toda uma questão educacional e mudança na própria modo de como a prefeitura vai ver isso na política pública, né? Aí eu não sei, não posso responder direito também como é que hoje está estruturado, como é que está a coleta seletiva, se vai para um galpão de reciclagem, se vai todo o lixo e o galpão faz separação, ou se já separado, né? Então, não posso responder muito quanto a isso, né? Quanto à vigilância sanitária, de fato, a vigilância sanitária, ela é rígida, e aqui nas feiras também ela é rígida, não tem muita conversa, né? De conseguir flexibilizar, até porque aqui nas feiras vendem-se produtos lácteos, né? Vende leite, queijo, orgânico, então tem que estar tudo dentro dos padrões. Não sei se o município tem muito como fazer uma legislação para flexibilizar, mas se tu já teve experiência lá de Florianópolis, dá para dar uma olhada e ver se dá para, com certeza, adaptar a realidade, né? Mas tem tido alguns avanços, né, como registros de queijos artesanais a nível de mapa, que a gente pode ir atrás, que eles chamam de um selo específico
específico, né, que hoje tem o selo do queijo da canastra, tem alguns selos do queijo serrano daqui, né, então, mas são processos, né, são processos até mais demorados dentro do Ministério. E cada produto é um produto, são produtos diferentes, então a legislação é diferente para cada produto. Não tem muito, assim, o que fazer. E quanto ao que o poder público pode fazer? Eu acho que tem várias coisas, né, de incentivo. Mexer no plano diretor, eu não conheço o plano diretor de Garopaba para dizer direito como é que está funcionando, né, tive pouco contato sobre o IPTU, como é que... O que eu sei é que o pessoal que trabalhava ainda na área rural conseguia um desconto, né? Então, isso é uma coisa que dá para mexer, mas aí passa por uma discussão com toda a sociedade, e aí a gente sabe que tem que envolver a comunidade como um todo, né? Os urbanos e rurais, para mexer no plano diretor, por exemplo. Agora, outras leis dá para ser criadas. Aqui está para ser votado, e parece que não passou, a lei das feiras, se todo um critério que as feiras têm no conselho de escolha de novos feirantes, de grupos de novos feirantes. E a prefeitura aqui, nessa última administração, decidiu que ia ser por pregão, né, um troço totalmente fora, inviável, né, fazer uma licitação para escolher feirantes, né, e daí deu um monte de discussões, e agora está tramitando uma lei, que é a lei das feiras, né, até porque se cada vez que chega um administrador, ele quer mudar a escolha, né, umas coisas que não faz o menor sentido. Né? Leis de incentivos, por exemplo, a questão dos restaurantes, restaurante que compra da agricultura familiar poderia ter, sei lá, um incentivo, eles podem, inclusive, aí juntando com a questão do turismo, né, que eu falei antes, uma CSA de restaurantes, eles podem divulgar o trabalho dos agricultores dentro do seu restaurante, né, colocar fotos. Imagina o turista estar ali almoçando, sabendo que é um produto orgânico, ele ainda enxerga ali de onde veio aquele produto, né? Então, isso é fantástico, né? Porque faz o link, né, da mesa ao produtor via os restaurantes, né? Isso é uma coisa que daria para pensar. Enfim, outras ideias, ampliar o PAA e o PENAI. O PENAI pode ser ampliado as compras das escolas, né? Eu não sei como está aí em Garopaba, se está tudo... Se o PENAI compra toda a alimentação da agricultura da região, ou se isso é uma parte, né? Isso dá para mexer. Agora, basicamente, é ter vontade. Muitas coisas não dependem de lei, mas só de organização. E aí, assessoria técnica, né, tem a EPAGRE aí, que poderia ampliar a assessoria técnica para fazer essa transição. A própria prefeitura pode colocar um técnico à disposição para fazer essa transição do tradicional para o agroecológico, né? Não precisa de volumes de recurso, mas ter vontade de organizar. Se dispor a ir lá na comunidade, se dispor a fazer reunião de noite, né? Porque muitos gestores não têm essa vontade, né? De final de semana botar o pé no barro, ir lá, conversar, reunir o pessoal, fazer reunião. E é isso. Né? Dessa forma, com a participação do povo, da população, é que se consegue as coisas. Né? Então, e aí, orçamento participativo, que é uma ideia antiga, né, que as pessoas também decidam comunitariamente aonde querem que invista o recurso, né, que a gente sabe que não é muito, as prefeituras estão à míngua, isso em todo o país, não é específico de Garopaba, e a população tem que decidir. Não dá para deixar só quem está no comando
definir pelas suas vontades, né? Então, participação popular é a chave do processo, independente do que seja. Não sei se tinha mais alguma coisa. Hortas comunitárias, compostagem. Acho que é isso. A gente está já chegando no final Faltou da nossa alguma coisa, live. Rodrigo? Não lembro. A gente está já chegando no final da nossa live. Não, na verdade, o papo, Luísa, ele não tem fim, né? A gente poderia começar aqui às 7 horas da noite e terminar, sabe-se lá quando, porque é um tema muito rico. E quando a gente debate esse tema em Garopaba, a gente enxergando a cidade e as urgências da cidade, né, bate inclusive uma ansiedade. Então a gente quer falar muito sobre isso para entender como é que a gente resolve, como é que a gente avança, quais são os pontos que precisam ser reconhecidos, que já são organizados. Quando tu falou, por exemplo, do nosso tratamento de resíduo em Garopaba, a Jane conhece muito bem porque lida, isso inclusive é uma das plataformas da pré-campanha dela, de fazer esse debate do resíduo, né? E aqui entra, inclusive, um outro tema que é transversal, que é a economia solidária. A gente poder pensar cooperativas que possam tratar também o resíduo, tanto o resíduo compostável quanto o resíduo seco, né? Para, de fato, ter uma separação desse resíduo, que hoje ainda é muito incipiente, que ainda é muito distante do que seria o ideal. A Jane que, né, inclusive pesquisa muito isso, depois tu me corrige, Jane, se eu estiver errado, mas pesquisa do teu trabalho de conclusão, né? Se acho, estou correto. Pesquisa científica. Científica. A gente então vai se encaminhando para o final da live. Eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade da Luísa, né, por ter participado, trazer o seu conhecimento para cá, mostrar que é possível. Isso já é feito, inclusive, lá na década de 90, já se organizava as feiras de uma outra forma, né? Que é possível fazer isso aqui em Garopaba, que é possível fazer isso em qualquer lugar do Brasil, basta ter um pouco de boa vontade política. Vou passar para a Vera, depois para a Jane, e por último a gente encerra contigo, Luísa, para as nossas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, acompanhando com a gente aqui, que nos ajudou a divulgar essa live. Depois que ela terminar, ela vai ficar disponível, tanto aqui no Facebook, na minha página, quanto lá na página do YouTube também, porque às vezes tem muita gente que quer assistir e não é usuário da rede, tem essa opção também do YouTube. Talvez no futuro a gente consiga transmitir, inclusive, para as duas plataformas ao mesmo tempo. Certo, gente? Vera, tua saudação final. Então, só agradecer mesmo a Luísa, né, por estar conosco aí, agradecer os companheiros também, e desejar que você volte para Garopaba para contribuir conosco aí nessa luta também, né? Obrigada. Luísa, claro que eu quero agradecer muito, né, a tua palavra aqui com a gente, que além de tudo é um alento, né, porque a gente está assim nesse turbilhão desse país à bancarrota, e quando vem pessoas assim que já fizeram, que sabem como fazer, que sabem que é possível retomar, dá uma esperança. Isso é o que é mais legal, assim, essas nossas conversas, é que a gente tem feito essas conversas com pessoas que já fizeram, que saíram de um tempo ruim, de uma governança ruim, e fizeram coisas boas, bem feitas e duradouras. Então, é legal para a gente ouvir isso, dar uma coisa boa assim e vontade de fazer, porque existem experiências que deram certo. Então, quer dizer, se uma vez deu, pode dar de novo. É só ter novamente o que tu disse, participação popular. É essa a ideia da gente ser pré-candidato. Todos nós que estamos aqui lutando para que haja participação popular e que essa participação resulte num bem popular. Então, só posso te agradecer e esperar que venha a Garopaba novamente.
E só para contar para o pessoal, eu já fui feirante em Porto Alegre. Eu vendia produtos do MST. E assim, é uma alegria muito grande ser feirante. Não é nada que as pessoas tem que levantar de madrugada. Tem, mas chega todo mundo sorrindo, brincando, um mexendo com o outro. O pessoal do MST é maravilhoso de trabalhar com eles. Eles dão não só o suporte para quem não tem... A gente, por exemplo, não tinha uma barraquinha, nós éramos de uma associação comunitária. E nós não tínhamos nenhuma barraquinha, eles conseguiram uma barraquinha emprestada até que a gente tivesse uma. Então, é muita solidariedade. É muito bom isso, a gente saber que é possível e que quando um começa, os outros vêm junto. Isso é importante. Muito obrigada, porque hoje a nossa noite vai ficar mais quente com a esperança que tu trouxe para nós. Obrigada. Quero agradecer. Rodrigo. Agradecer pelo convite, né? Quero voltar, sim, estou com muita saudade de Garopaba. Eu tive que voltar e sair da prefeitura por questões pessoais de saúde. Meus pais são pequenos agricultores e já adoeceram, enfim. Aí eu acho que a minha missão agora, que eles cuidaram de mim, eu tenho que cuidar deles, né? Então, ficava muito longe, e eles moram aqui na Serra, no interior, então eu tive que voltar. Essa foi uma das razões de eu ter voltado. Mas tenho muita saudade de rever meus amigos e rever a região lá, porque, de fato, eu não fui feita para o frio, não consigo aguentar esse frio aqui. E torcendo muito por vocês, né? Então, é isso, assim, uma prefeitura que se faz com solidariedade e participação popular é outra coisa, né? Então, falaste bem, Jane, solidariedade é a palavra-chave e participação popular, sempre. A gente encontra conflitos, às vezes não é bem a que a gente quer decidir, mas é o povo que está ali, está referendando. Então, tem que ser, esse é o caminho, não tem outro. Muito obrigada, agradeço mais uma vez e estou à disposição. Uma hora que quiserem conversar mais, que eu puder ir aí, faço questão. Rodrigo, deixa eu só fazer o convite para a minha live de amanhã, que eu sei que tu vai fazer da tua. Por favor, faz o teu merchan. Eu quero convidar a todos os companheiros e companheiras, a Luísa, inclusive. Amanhã eu vou fazer uma live com o professor Márcio Andrade, daqui da Universidade de Santa Catarina, sobre biogás. Como bem disse o Rodrigo, o meu foco é o fim adequado para as coisas. E essa história de lixo não existe. Então, eu vou conversar com o professor uma outra forma de dar destinação correta ao lixo. Estão todos convidados amanhã, às 19h, no YouTube e no Facebook. Obrigada. Luísa, mais uma vez, obrigado. Tem muita gente que mandou um oi para ti aqui, a Laura, a Zilda, a Dete também mandou um abraço, a Lili, companheira do Mano também. Também vou convidar o pessoal, a gente vai disputar aqui a audiência, porque amanhã eu e a Vera, a gente debate o bem-estar animal em Garopaba, que é um tema, às vezes, muitas vezes escanteado, né? E a gente vai conversar com uma protetora, a Silvana Leão, e uma consultora em comportamento animal, canino, mais especificamente, que é a Fernanda. Então, também o pessoal está convidado amanhã aqui na minha página. Vocês podem, inclusive, dividir as telas, assistir a da Jane e a nossa ao mesmo tempo, às 7 horas. Eu e a Vera vamos estar conversando sobre bem-estar animal. Luísa, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Quem sabe a gente consiga finalmente construir um programa municipal de agroecologia que envolva feiras ecológicas, que envolva uma cidade livre de agrotóxico, né? Que envolva uma pesca ecológica também, que envolva a compostagem como política pública também, né? A gente tem algumas iniciativas muito interessantes já no plano privado,
acontecendo aqui em Garopaba. Uma delas é a Garopaba Viva, se eu não me engano, agora não me foge o nome, de um grande parceiro que é o Douglas, lá da Encantada, que já está compostando algumas toneladas já de resíduo. Então, demanda na cidade existe. Então, o que falta é realmente o que a gente tem debatido aqui. Falta é vontade política e um plano alternativo, um plano que ofereça uma outra visão, né, que possa, inclusive, trazer a população, como o Olívio fala muito, né, Luísa, tirar o cidadão de ser um mero espectador da coisa pública para ele se tornar um protagonista da construção de uma nova história de Garopaba. Acho que é uma cidade que tem enormes potencialidades que precisa, de fato, a gente se debruçar e entender como desenvolver elas. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Vera. Obrigado, Jane. Obrigado, Luísa. Boa noite a todo mundo. Não esqueça de compartilhar. Essa live vai estar disponível aqui no Facebook e no YouTube. Valeu.